Bom, pessoal, vamos lá. Aquele vídeo que eu falei, né, que a Bíblia não respalda o cargo de pastores, ele gerou bastante polêmica aqui, bastante comentário, atividade, que é até bom pro canal, né? Esse aqui é o esboço que eu usei no vídeo, ó. Que Paulo fala que Jesus deu uns para pastores até, ó, tem uma determinação de tempo, até que todos chegassem à unidade da fé, ou seja, até que todo mundo ouvisse falar de Jesus e se convertesse, o que já aconteceu naquela época. Tanto que Paulo fala em Romanos, né, que a fé dos cristãos já tinha chegado até os confins da terra. Então eles atingiram a unidade da fé naquela época. Mas como algumas pessoas comentaram aí, eu acho justo analisar esses comentários e fazer o mais adendo desse vídeo, tá? Trazer uma parte 2 e trazer um adendo. Será que Jesus instituiu mesmo os pastores? Será que os pastores que nós temos hoje, aos milhares aí no Brasil e no mundo, eles têm um respaldo bíblico? Vamos analisar. Lembrando, quem puder já dar um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento, tá? É até bom que as pessoas comecem a se libertar um pouco, né, dessas pessoas que ficam apenas sugando o dinheiro delas, tá bom? Primeiro ponto. Jesus era judeu, não era? Descendente de Davi, de Judá, de José, etc. Então Jesus era um judeu. Em algum momento Jesus instituiu uma nova religião? É a primeira pergunta que a gente tem que observar. Jesus tem alguma parte do Novo Testamento que ele fala assim, ó, não haverás mais judaísmo, eu vou acabar com a lei e os profetas e vou fundar o cristianismo. Tem na Bíblia, pessoal? Vamos ver? Mateus 23, 1, 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ó, ele fala para todo mundo, à multidão e para os discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O que é a cadeira de Moisés? É a sinagoga. Então é uma referência à sinagoga. Tem a ver com a igreja, pessoal? Não. Na cadeira de Moisés era um Beit Midrash, onde eles estudavam a lei de Moisés. Estão assentados o quê? Escribas e fariseus. Tem algum pastor na cadeira de Moisés? Não. Pelo menos até o momento não. Todas as coisas, todas e algumas, pessoal? Não, todas são todas. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Quem? Os escribas e os fariseus. Cadê o pastor aqui? Então aqui Jesus está falando o quê? Que eles deveriam seguir a religião judaica. Aqui ele está falando com a multidão, que eram de judeus, e eles deveriam seguir e observar todas as coisas que os fariseus mandassem eles observar e fazer. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, ou seja, na prática. Porque eles dizem, mas eles não fazem. Então ele estava criticando a hipocrisia dos fariseus, que diziam para seguir a lei, mas não seguiam, faziam coisas erradas. Mas o único respaldo que tem aqui é para escribas e fariseus. Aí eu pergunto, o seu pastor aí da sua igreja, ele é um escriba? Ele é um fariseu? Ele é judeu? Ele é de qual tribo de Israel? Porque aqui Jesus está mandando seguir os escribas e os fariseus. Então se você é cristão, você não segue os fariseus, os escribas, não vai numa sinagoga, você está indo contra o que seu próprio Jesus ordenou. Ou a não ser que você não acredite na sua Bíblia. Aí vai da crença de cada um. Que os cristãos eles seguem uma Bíblia 2, né? Uma Bíblia imaginária, porque na Bíblia deles está escrito isso. Não tem pastores aqui. Se Jesus instituiu uma outra religião, então o apóstolo Tiago não sabia, porque ele escreveu aqui, ó: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ué, Tiago não sabia que Jesus tinha fundado o cristianismo e dado alguns para pastores? Por que ele não mencionou aqui, ó, a religião pura e imaculada é o cristianismo, é seguir Jesus e os seus pastores e tudo que eles disserem? Então esse Tiago estava mal informado na época. Talvez ele não tivesse o Espírito Santo, né, como essas igrejas têm hoje em dia. Esse versículo aqui eu já mostrei no vídeo anterior, eu só vou citar para quem vier nesse vídeo porque ele tem um paralelo, tá? Que ele fala assim, ó: vós, porém, se referindo aos apóstolos, não queirais ser chamados de rabi, que é mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Peraí, só um minutinho. Então o próprio Jesus, segundo a Bíblia, aqui em Mateus 23, ele está proibindo os apóstolos de terem um cargo de mestre, de uma autoridade um sobre o outro. Então como é que qualquer pastorzinho de esquina aí acha que tem autoridade sobre a vida do fiel? Quer dizer que o pastor vale mais que os apóstolos? Porque os apóstolos não podiam, ó. Vou repetir aqui para vocês, ó. Vós, porém, não queirais ser chamados de rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então ele não deu nem para os apóstolos a autoridade de ser mestre. Curioso, né?
E olha o que ele diz aqui, ó, todos vós sois irmãos. Quer dizer, não eram pastores, não eram um superior a outro, não tinha uma hierarquia? Segundo Jesus, não, ó, todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Ué, então Jesus aqui está claramente proibindo as pessoas de serem mestres. Então como é que tem tanto mestre e tanto pastor por aí? Tá errado isso aí, pessoal, tem que reeditar a Bíblia. Lucas faz um paralelo com essa passagem, que ele fala assim, ó. E houve também entre eles, os apóstolos, contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então os apóstolos estavam discutindo, não, eu sou maior, não, eu sou mais importante. E Jesus lhes disse, olha o que Jesus diz aqui, pessoal, preste atenção. Lembrando que eu não escrevi a Bíblia, tá? Quem acredita na Bíblia, que é o próprio Jesus que falou. Os reis dos gentios dominam sobre eles. É uma hierarquia. O rei manda, o servo obedece. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, ou seja, pessoas que tinham autoridade. Quer seja, por exemplo, um governador, um prefeito, pessoas que exerciam algum tipo de cargo de autoridade. Mas não sereis vós assim. Olha o que Jesus está falando. Não, entre vocês não vai ser assim, não. Como um rei que manda, ou como alguém que tem autoridade, um prefeito, não vai ser assim, não. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Ó. Não vai ter hierarquia. O que for maior entre vós vai ter que servir ao outro. Ninguém vai ser maior que ninguém. Cadê a hierarquia aqui, o cargo de pastor, pessoal? Cadê? Continuando. Para haver pastores, pessoal, seria necessário Jesus ter fundado igrejas, instituições. Que nem nós vimos, ele não fundou nenhuma igreja. Jesus era judeu e ele fala para seguir os fariseus. Então ele não fundou nenhuma igreja. Agora, Jesus instituiu alguma igreja? As pessoas vão citar esse versículo aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, ó, minha igreja, tá vendo, amadinho? Minha igreja, te peguei. Vamos continuar. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Primeira observação, aqui Jesus está falando com quem? Com Pedro, Simão Barjona. Então o próprio Jesus está dando uma autoridade um pouco maior aqui para Pedro. Esses pastores hoje em dia, Jesus apareceu para eles e deu essa autoridade para eles? Ou eles estão usurpando uma coisa que foi dita para Pedro? Aonde que Jesus falou aqui? Ó, daqui a 2000 anos, qualquer um que me seguir, eu vou dar as chaves do céu, o que ligar na terra será ligado no céu. Não tem um contexto aqui, pessoal? Não é os evangélicos que falam tanto que texto sem contexto é pretexto para heresia? Então aqui no contexto é uma coisa particular entre Jesus e Pedro. Beleza. Jesus falou que Pedro iria edificar uma comunidade, uma igreja. Agora, a igreja aqui, primeiro, não é física, é um grupo de pessoas, é uma congregação. Segundo, essa igreja ia ter uma hierarquia, porque só o fato de ter uma congregação de pessoas não significa que tinha uma hierarquia. Na verdade, não. No primeiro século, as comunidades cristãs, elas eram um grupo de pessoas em que os anciãos decidiam as coisas, os mais velhos da comunidade. Muito parecido com o que comentaram aqui naquele vídeo sobre a Congregação Cristã do Brasil, CCB. Era mais ou menos assim. Não tinha uma hierarquia. Vamos ver? Vamos ver se a igreja aqui tinha um pastor. Aqui a igreja, como Pedro falou. Olha aqui, ó. Aos presbíteros, esse termo que eu vou mostrar para vocês que é ancião, que estão entre vós, admoesto eu, que eu também sou um presbítero. Peraí. Pedro, que teve a própria autoridade dada aqui por Jesus, ele não se coloca como um pastor para essa igreja que ele está escrevendo aqui na sua epístola. Ele se coloca de igual para igual com os outros anciãos da igreja. Aqui, ó, vamos ler de novo. Ó. Aos presbíteros, que são os anciãos, que estão entre vós, admoesto eu, que eu também sou um presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que será de revelar. Peraí, Pedro não tinha uma autoridade maior sobre eles, pessoal? Porque aqui ele se coloca em pé de igualdade. Eu também sou um presbítero como eles. Cadê a hierarquia aqui? Cadê o pastor? Se alguém puder apontar aí, me explica. Aí olha o que Jesus diz para Pedro em Mateus aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não escutar, você diz para quem? Para o pastor? Não, diz eu à igreja. Isso prova o quê, pessoal? Que a igreja não era uma hierarquia, era um grupo de pessoas, um coletivo, uma congregação. Aqui, ó. Diz eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Cadê o pastor aqui? Se tivesse esse cargo, se Jesus tivesse instituído, ele diria, ó, leva ao pastor da igreja, ao líder da igreja, ao chefe da igreja. Mas não tem. Ele fala de uma congregação de pessoas. Então é diferente. Citaram aí Apocalipse, né? Até me perguntaram, mas no Apocalipse não tinha, aquelas igrejas não tinham pastor, Ronaldo? Bom, Apocalipse, o autor escreve para 7 igrejas. Eu só destaquei 2 aqui, porque senão fica redundante um vídeo. Onde ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Aí eu pergunto, anjo é pastor, pessoal? Anjo no hebraico, que é malahim, e aqui no grego ângelos, pode até ser um mensageiro, alguém que transmite uma mensagem, mas não é um cargo eclesiástico. Ó, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, etc. Tanto que na carta do Apocalipse, ele não está dirigindo para uma pessoa. Você já leram as cartas do Apocalipse? Ele está dirigindo para um coletivo de pessoas. Tenho contra ti que suporta a doutrina de Jezabel, não sei o que. Não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. E isso segue um padrão no Apocalipse, ó. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, etc, etc, etc. Não é uma pessoa e nem um cargo eclesiástico. Tanto que aqui, ó, vamos pegar a comunidade de Efésios, ó, segundo Atos. E de Mileto mandou a Efésio, quando Paulo chega em Efésio, a chamar quem? O pastor? Não, Paulo mandou chamar quem? Os anciãos da igreja, aqui ó, no plural. Os anciãos, os mais velhos da igreja. Ué, Paulo chega em Efésio, ele não vai procurar o pastor da igreja? Ele procura os anciãos? Cadê o cargo de pastor aqui? Cadê? Ou Paulo não tinha o Espírito Santo, o entendimento, para entender que Jesus tinha dado alguns para pastores? Cadê? Presbítero, também me citaram aqui. Presbítero, que eu já mostrei lá em cima, o termo é ancião. Tanto que João escreve aqui, ó, para um tal de Gaio, ó, o presbítero, que em verdade eu amo. Então esse presbítero, aqui em grego, ó, presbíteros, é literalmente um ancião. A igreja era composta de anciãos. Não tinha uma hierarquia eclesiástica, tá? E aqui em Filipenses diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipo, como os bispos e diáconos. Aqui, amadinho, bispos e diáconos. Beleza, vamos ver o que significa esses dois termos? Bispos, aqui acho que é episcopaus em grego, se não estou enganado. Olhai, pois, por vós. É que eu confundo sempre as duas, tá, pessoal? Episcopaus com diáconos. É, aqui é episcopaus mesmo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, no plural, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, amadinho, Jesus constituiu bispos, tá vendo? Que ele comprou a igreja com o próprio sangue. Agora, o que são os bispos aqui, ó? É a mesma palavra que está aqui, ó, que nós acabamos de ler. É os anciãos da igreja, quando Paulo chega ali em Éfeso. Era um cargo eclesiástico? Não, pessoal. Era só os mais velhos da igreja. Aqui, ó. Tanto que Paulo usa aqui no plural, ó. Olhais, pois, vós, por vós, no plural. Santos, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, no plural. Ou seja, anciãos da igreja. Cadê o pastor aqui? Quem que era o líder aqui dessa igreja? Não tinha, era um grupo de pessoas. E diáconos literalmente significa servo em grego. Fala assim, ó. É o mesmo termo que Jesus usou ali em cima naquela passagem que a gente viu de Mateus, ó. Não será assim entre vós, os apóstolos, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, servo. Então o termo diácono é quem serve, quem servia a comunidade, ajudava a comunidade, não era um cargo. Eu pergunto para vocês, um servo tem poder para mandar na vida de alguém? Imagina que você está lá no primeiro século, aí você tem um servo, aí o seu servo fala, não pode usar esse cabelo não, tem que cortar esse cabelo, é proibido. Não, pessoal, não tem como um servo ter autoridade sobre alguém. Então, se Jesus disse que eles seriam servos, diáconos, era para eles servirem a igreja, ajudarem, fazer oferta, essas coisas, ajudar. Então, o termo diáconos é servo, não é um líder, um pastor ou algo do tipo. Então, o próprio Jesus, em N vezes, ele proibiu o cargo de pastor e proibiu um de ser maior que o outro, mesmo dentre os próprios apóstolos. Eu acho até engraçado como tem pastor aí que arroga, né?
ser alguma coisa, que nem o Malafaia que fala assim: se teu pastor é ladrão, denuncia, meu irmão, se teu pastor é ladrão. Ai de quem tocar no ungido do Senhor, que não sei o que. Como se pastor fosse algo super poderoso, né? Como se fosse algo divino e com respaldo bíblico. Não é. O próprio Jesus disse aqui várias vezes, ó, não vai ser assim entre vocês. Ó, vocês vão ser irmãos. E quem dirigia a igreja e tomava decisões era um corpo coletivo. Eram os anciãos. Não tinha cargo de pastor ou uma hierarquia desse tipo como a gente vê hoje nas igrejas, pessoal. Não tinha. Mas se quiserem citar mais versículos aí, citem, não tem problema. A gente faz um esboço, a gente analisa junto, podemos fazer até uma live. Mas a Bíblia não respalda cargo de pastor. Tá bom? Paz a todos.